Nesse vídeo, eu vou mostrar como você pode fazer um controle de medicamentos com lembrete para a data de vencimento. Olá, eu sou a Tati e seja bem-vindo ao Organize com o Notion. Vou começar criando uma nova página. Vou escolher a opção Empty Page e depois vou mudar a capa, clicando em Add Cover. Para escolher outra imagem de capa, vou clicar em Change Cover e depois em Unsplash. Na página, eu vou criar um database. E para isso, eu vou usar o comando /Gallery View e vou clicar em New Database para começar um novo database. Vou dar um nome para o database e depois apagar os itens em branco que foram criados. Vou configurar o layout clicando nos 3 pontinhos e depois em Layout. Primeiro, vou alterar a opção Card Preview e escolher Page Cover. Fazendo isso, a imagem de capa de cada item do database será exibida na galeria. A ideia é colocar uma foto do medicamento na capa. Depois, vou alterar a opção Card Size para Small. Feito isso, vou alterar as propriedades. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. Vou clicar na propriedade Name e alterar para Medicamento. Depois disso, eu vou remover as propriedades Created e Tags. Vou clicar nela e depois em Delete Property. Depois, eu vou clicar em New Property e adicionar uma propriedade de texto para indicar o modo de usar do medicamento. Vou duplicar essa propriedade e alterar o nome para Indicação, para escrever as indicações de uso do medicamento. Em seguida, vou criar uma propriedade, clicando em New Property. Ela será do tipo Select para indicar o tipo de medicamento. Em Add Option, vou incluir as opções comprimido, xarope e gotas. Também vou criar outra propriedade do tipo texto, para armazenar as possíveis reações daquele medicamento. E por último, vou criar uma propriedade do tipo URL, com um link de onde eu posso comprar aquele medicamento pela internet. Para usar, é só criar um novo medicamento clicando em New. Depois vou adicionar uma capa com a foto do remédio. E preencher as demais propriedades. No corpo da página, eu também posso armazenar a receita médica. Posso fazer isso com /image e então escolher a imagem da receita. Ou então com um PDF digitando /PDF. Mas uma maneira ainda mais prática de fazer isso é simplesmente arrastar o arquivo desejado e soltá-lo direto na página do Notion. Agora, vou trabalhar com a data de vencimento dos medicamentos. Para isso, eu vou criar uma propriedade do tipo Date. E depois, vou alterar a formatação para dia, mês e ano, clicando em Date Format. Feito isso, vou preencher a data de vencimento dos medicamentos. E se você quiser ser avisado quando um medicamento está próximo da data de vencimento, clique em Remind e escolha como você quer ser lembrado. Depois, vou criar uma nova view clicando no mais. Ela será do tipo List. Para exibir a data do vencimento, eu vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. E depois vou clicar nesse ícone ao lado da propriedade. Agora, eu vou agrupar os medicamentos de acordo com a data do vencimento. Vou clicar nos 3 pontinhos e na opção Group, vou escolher a propriedade Data de Vencimento. E para agrupar por mês, vou usar a opção Date by Month. Você também pode esconder os medicamentos que ainda não têm a data de vencimento preenchida. Para isso, clique na opção Hide Empty Groups. E para exibir os medicamentos que estão mais perto do vencimento no topo da lista, deixe a opção Oldest First em Sort. Em seguida,
vou criar propriedades para gerenciar o uso dos medicamentos. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. Em New Property, vou criar uma propriedade do tipo Select, para saber quem está usando o medicamento. Depois, vou criar uma propriedade do tipo Date, para indicar a data de início de uso daquele remédio. E vou alterar a formatação para dia, mês e ano, clicando em Date Format. Vou duplicar a propriedade e usá-la para armazenar a data de fim de uso daquele medicamento. E então, eu vou criar uma propriedade do tipo Date para indicar a data e a hora da próxima dose do medicamento. Por último, vou criar uma propriedade do tipo Fórmula. Ela vai calcular quantos dias faltam para o uso daquele remédio. Essa fórmula vai usar a função DateBetween. Essa função recebe 3 argumentos e retorna um intervalo entre 2 datas. Os 2 primeiros argumentos, nesse caso, são a data de fim de uso e a data atual. A data atual é obtida pela função Now. O último argumento é a unidade que eu quero saber o intervalo entre as datas. Aqui eu quero saber a diferença em dias e por isso vou usar days. Você também pode escolher outras unidades, como anos, meses, semanas e várias outras que eu vou deixar aqui embaixo. Agora, eu vou criar uma view para exibir o uso dos medicamentos por pessoa. Vou clicar no Mais e escolher o Layout Board. Em Group, eu vou escolher a propriedade Quem. Eu também vou exibir a propriedade Próximo Uso. Vou clicar nos 3 pontinhos e depois em Properties. E então clicar no ícone ao lado dela. Para associar um medicamento a uma pessoa, é só arrastar para a coluna com o nome dela. Depois, preencher as datas de início e fim de uso. Para a data do próximo uso, você pode habilitar a opção Time para incluir o horário. Além disso, você pode adicionar um lembrete em Remind. Você será avisado com uma notificação em Update e também no celular, se você tiver o aplicativo do Notion instalado. Por último, vou criar um filtro para exibir apenas os medicamentos em uso. Vou clicar em Filter, escolher a propriedade Dias de Uso e depois o operador Maior. No campo ao lado, eu vou preencher com um 0. Dessa forma, apenas os medicamentos com dia de uso maior que 0 serão exibidos aqui. Com esse template, você vai ter um maior controle dos seus medicamentos e suas datas de vencimento. Espero que esse vídeo tenha sido útil e até a próxima!